Para onde nós iremos, Senhor? Para onde nós iremos? Se só Tu tens as palavras de vida eterna. Só Ele tem. Você quer ir aonde? Está dando prioridade ao quê? Só Ele tem as palavras de vida eterna. Queremos passar a eternidade com Ele, mas não queremos fazer a obra com Ele. Como é que funciona isso? Passar a eternidade com Ele, mas não queremos ter um tempo com Ele, fazer a obra para Ele. Não funciona assim. Amém? Eu gostaria que você abrisse lá em Juízes, capítulo 4 do 1. Eu quero falar um pouquinho de Débora. Não de Débora direto para mulheres, mas de Débora, o que ela nos ensina aqui na palavra. Não é um culto de mulheres para falar de Débora, mas é um culto onde Débora vai nos ensinar muitas coisas. Como igreja, ela nos ensina e nos deixa um legado. E eu queria partilhar o que o Espírito Santo ministrou ao meu coração. E eu creio que quer ministrar o coração de cada um aqui hoje. Que vocês estejam sensíveis à voz do Espírito Santo. Que não haja nenhuma palavra contrária aqui. Que todo espírito contrário bata retirada em nome de Jesus. Que a sua mente esteja cativa à palavra de Deus. Que o seu coração anseie em receber esse alimento. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que a tua mente esteja realmente cativa à palavra. A palavra. Cuidado com a tua mente. Romanos 12 diz: não vos conformeis com estes séculos, mas transformai-vos pela renovação da mente. E a batalha é na mente. Outrora você se converteu, aceitou Jesus, a tua mente mudou. As coisas que você praticava antes de conhecer a Cristo, você deixou de praticar porque você passou a ter uma mente de Cristo, uma mente renovada. Agora você se voltou a praticar algumas coisas lá de trás, cuidado, porque você está se afastando do Cristo e a sua mente está voltando a ficar corrompida. Então, guarda a tua mente. Guarda a tua mente, porque tudo começa aqui. Lutero fala que o passarinho ele pode voar sobre a nossa cabeça, mas não pode pousar e fazer ninho, porque quando ele faz ninho, vai para o coração. Quando vai para o coração, você peca. Amém? Não sei por que estou falando, mas ele mandou falar, a gente fala. Amém? Vamos lá, Juízes, capítulo 4, do 1, eu vou ler aqui, depois eu falo. Vamos lá. Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, depois de falecer Eude. Eude era um juiz. O que estava acontecendo nessa época? Deus levantou um juiz porque o povo estava fazendo muita coisa errada. Deus levantou o povo, o juiz, o povo voltou-se para Deus. Aí o juiz falece, o povo volta a fazer coisas erradas. Débora foi levantada juíza. Antes dela tiveram 3. Ela foi a única mulher. Olha, naquela época, uma mulher ser levantada como juíza. Ser levantada onde os militares lá que tinham autoridade, os homens. Mas Débora foi escolhida por Deus. Por que ela foi escolhida por Deus? Porque ela se colocava à disposição de Deus. Ela se relacionava com Deus. Ela buscava Deus. E ela era obediente. Deus, Ele quer usar cada uma aqui. Ser usada aqui como Débora foi,
Fomos chamados como filhos e filhas. Só que Débora buscava o Senhor. Débora orava, buscava, se entregava, se relacionava, obedecia. E você tem feito isso? Você tem buscado verdadeiramente o Senhor? Você tem ouvido o Senhor, tem lido a palavra, tem orado, tem obedecido? Tem se relacionado ou você está muito ocupada com os afazeres do dia a dia? Com a correria, com as compras, com tantas coisas e não está priorizando? Fala aí, Débora, ela foi um grande exemplo, sabe, de liderança. Ela de fato, ela inspirou o povo a lutar e vencer os seus inimigos. Olha que coisa linda, ela incentivou. Ela foi corajosa quando muitos estavam se acovardando mediante 20 anos sofrendo na mão de Jobim, um rei terrível. Mas o Senhor que permitiu, porque o povo estava fazendo o que era mal aos olhos de Deus. Débora sentava embaixo de uma palmeira. Débora era usada para aconselhar, para trazer ânimo. Débora estimulava as pessoas a se voltarem para Deus. Eu te faço uma pergunta hoje. Você tem sido como Débora? Você está estimulando as pessoas que estão fracas na fé, que estão desistindo, a se voltarem para Deus? Como está hoje você? O seu relacionamento com Deus? Nós precisamos avaliar como estamos. Nós precisamos avaliar o que nós temos priorizado no nosso dia a dia, na nossa vida. Quando Ele tem que ser o primeiro. Buscar em primeiro lugar as coisas do alto, do reino, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E Débora fazia isso. Eu quero te dizer que a Bíblia faz questão de narrar que Débora era casada. Débora era casada. O fato dela ser casada, ser uma dona de casa, não impediu Débora de fazer a obra do Senhor. Não impediu. Você, homem, trabalha fora, você, mulher que tem a sua casa ou trabalha fora, não é impedimento de você fazer aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Débora dá esse exemplo para nós. Falo com homens e mulheres. Como eu falei, aqui não é um assunto só para mulheres pelo fato de ser Débora, mas eu quero falar das coisas que Débora está nos ensinando nesse livro. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quando você lê o capítulo 4, você vê aqui, ó, no 2, vamos lá. Vendeu o Senhor em mão de Jabim. Ou seja, ele entregou o povo na mão de Jabim, o rei de Canaã, que reinava em Razó, e Sísera era o capitão do seu exército, o qual então habitava em Erosete-Egoim. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia os filhos de Israel violentamente. Violentamente. Débora, mulher profetiza, mulher de Lapidote. Olha só, a Bíblia fala, mulher de Lapidote. Casada, dona de casa, tinha funções na sua casa, mas Débora sentava embaixo da palmeira e fazia a obra de Deus. Era conselheira, era motivadora, era incentivadora. O fato de ser uma dona de casa, o fato, sabe, de trabalhar em casa, e você, homem que trabalha fora, não é motivo para não fazer a obra.
não é motivo. Amém? Habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. Os filhos de Israel subiam a ela a juízo. E enviou e chamou a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naphtali, e disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem dizendo: vai, atrai gente ao monte de Tabor e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon. Esse fato da guerra, da vitória, acabou unindo as tribos do norte e do sul. Acabou unindo. Houve uma unidade. Todos com o mesmo propósito: vencer o exército de Jobim. Eu quero dizer que a igreja precisa estar em unidade. Uma coisa é uma igreja em união, outra coisa é a igreja em unidade. Se eu pegar um saco de batata, botar 10 batatas, ela está em unidade. Mas se eu rasgar o saco, vai batata para todos os lados, ou seja, dispersa. Isso é a união. Mas se eu pegar a batata, fazer um purê e botar num saco, ela está em unidade. Eu posso cortar o saco e ela vai cair junto, porque elas estão unidas, ligadas com o mesmo propósito. E a igreja precisa estar em unidade, no mesmo propósito. Mutirão, mesmo propósito, unidade. Evangelismo, todo mundo lá, unidade, o mesmo propósito, a mesma visão. É isso que tem que acontecer na igreja. Sabe por que está assim? Porque as batatas estão dispersas em união. Rasgou o saco, cada uma vai para um lado. Mas quando é unidade, fica tudo aqui, com o mesmo propósito. Mais um ensinamento. Uniu as tribos do norte e do sul para vencer o exército de Jobim e Sísera, que era temido. Em nome de Jesus. E enviou e chamou Baraque e Abinoão de Quedes, Naphtali, e disse: porventura o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem dizendo: vai e atrai gente ao monte de Tabor e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali, de Zebulon, e atrairei a ti para o ribeiro de Quizon, a Sísera, capitão do exército de Jabim, com os seus carros e com a sua multidão, e o darei na tua mão. Então Baraque lhe disse: se fores comigo irei, porém se não fores comigo não irei. Eu quero dizer uma coisa aqui para você. Deus usou Débora para falar para o capitão do exército de Israel, Baraque, que entregaria Sísera na mão dele. E ele se acovardou. Ele disse que só iria se Débora fosse. Débora foi, mas disse: eu vou, mas a tua honra será dada a uma mulher. Eu quero falar algo para você. Quando Deus te chamar para algo, para uma missão, para um propósito, não faça igual ele fez. Cumpra, obedeça, porque quando tu passa a tua missão para outro, você não recebe a honra. Você perde a honra. Não sou eu que estou dizendo, ele disse aqui. Ele usou a profetisa e falou: eu vou contigo, mas a tua honra será dada a uma mulher, a outra que vem a ser Jael. Deus te chamou, vai fazer uma visita na casa da irmã que não está bom. Ah, mas eu não sei falar, sei lá, não sei orar. Caramba, Deus falou, foi contigo. Não, mas a outra irmã ali lê Bíblia, entende da Bíblia pra caramba. Mas Ele quer usar você. Se Ele quisesse usar a irmã que lê muito, que sabe a Bíblia, Ele ia falar com a irmã da Bíblia.
acovarde como Baraque. Não se acovarde. Quando ele falar contigo, é contigo. É contigo. Se ele quiser falar com a outra, é com a outra. Com o outro, é com o outro. Sabe por quê? Quando você desobedece, quando você se acovarda, você perde honra. Porque o Senhor, Ele te honra. Quando você obedece, quando você faz a vontade do Pai, quando você se coloca no centro da vontade dEle, Ele te honra. Ele te honra. Então não se acovarde. Porque se ele quisesse chamar a irmã que cospe fogo, a outra que sobe da parede da cambalhota, ele ia falar com ela. Porque Deus usa as coisas simples. Deus é simples. Jesus é simples. Não julgue uma aparência, tá? Não julga aparência, não. Às vezes está aqui cheio do poder. Em casa, os filhos falam cruz credo, nem falou, nem parece que veio da igreja. O marido, tem mulher? Tu veio da igreja mesmo? Ou o homem, marido, tu estava na igreja mesmo? Que é isso? Porque Deus vê onde você não vê. Ele vê aqui dentro. Você entende isso? Obedeça. Se o negócio é contigo, é contigo. Amém? Vamos lá. E ele ainda disse que entregaria um inimigo na mão dele. Na mão dele. Débora falou, eu vou contigo. Mas sabe o que eu acho interessante de Débora? Vou falar agora com você. Com você, homem e mulher. Débora era uma mulher usada por Deus. Uma juíza, uma profetisa, uma mulher que tinha assim uma intimidade extraordinária. E o fato dela ser usada por Deus, ela não se colocava acima de ninguém. Ela não se achava melhor do que ninguém. Ela não tinha medo de delegar a missão para outro, porque cada um tem um chamado. Por que Deus mandou chamar Baraque? Débora era profetisa, juíza, mas não era o quê? Uma mulher de guerra. Ela não sabia guerrear no campo de batalha. Então ela sabia exatamente o posicionamento dela. O fato de eu estar à frente de uma liderança não quer dizer que eu sou melhor do que ninguém, ou que eu sei fazer tudo, ou que eu sou a perfeita, porque não é assim. Cada um tem a sua missão. O verdadeiro líder, ele estimula, ele reconhece o teu talento, ele reconhece o teu dom, o teu chamado, e ele não vai te reter não, com medo de tu tomar o lugar dele não, ele vai te estimular, porque tudo é para o reino. Tudo é para o reino de Deus. E Débora sabia exatamente disso. Mais uma lição de Débora. Por mais que você seja usada por Deus, não quer dizer que você é a melhor em tudo. Porque o verdadeiro líder, ele é exemplo. É muito mais do que mandar da ordem, lava meus pés, me serve café. Vai muito além disso. Isso aí não está com nada. O verdadeiro líder te estimula, te faz crescer, te faz querer participar das coisas do reino, te estimula, olha o teu dom, olha o teu talento, vamos trabalhar isso aí. Ele não te bota no banco com medo de você tomar lugar. Não existe isso. Pode ser o líder do louvor, pode ser o líder das crianças, pode ser a líder das mulheres, pode ser a líder da faxina, pode ser o que for. Ela tem que reconhecer o talento do irmão e estimular. Usa isso que Deus te deu para o reino. Vamos somar e não dividir. Casa dividida não prospera, reino dividido subsiste. Débora nos ensina mais uma lição. Chamou Baraque. Deus deu as estratégias para Débora e ela foi lá e passou para Baraque. E todos dando ouvido. Da onde que vem essa autoridade? Essa autoridade vem de Deus.
vem de Deus. Quando Deus fala, vai lá e fala. Pode ser uma pessoa com poder aquisitivo grande, pode ser o dono da empresa, pode ser um oficial, pode ser a patente que for, ter o dinheiro que for. Se Deus falar, vai lá e fala, vai lá e fala, porque a autoridade que vai te dar é Ele. Não tema. Não tenha medo pelo fato de ter uma patente, pelo fato de ter uma condição, pelo fato de ser o dono da empresa. Se Deus falar, fala, fala. Porque quando você for lá, a autoridade quem vai te dar é Ele. Quando você abrir a boca, quem vai falar é Ele. E Débora falou para o povo, a mãe de Israel, a mãe de uma nação. Porque as pessoas reconheciam nela uma autoridade vinda do alto. E é assim que Deus quer fazer contigo, quer fazer comigo. Ele quer que você exerça a autoridade que Ele colocou em você. Não se acovarde. Não olhe patente, não olhe condição financeira, não olhe cargo, só obedeça. E Débora mandou chamar Baraque, e Baraque foi. E reconheceu a autoridade dela. Porque aquela autoridade ela tem, não é porque ela veio de uma família rica e influente. A Bíblia não diz que ela veio de família rica ou influente. Não é porque ela tinha alguém importante lá que botou ela lá, não. Veio do alto. Eu quero dizer para você, talvez você se sinta o menor da casa. Mas quem vai te usar é o dono de tudo, é o Criador de todas as coisas. Então não se acovarde, não se acovarde. Em nome de Jesus, não se acovarde. Aí ele diz que vai atrair para o ribeiro de Quizon, a Sísera. O ribeiro de Quizon é um local cheio de pedras, de difícil acesso. E no dia da batalha, ainda fez chover, o carro ficou preso, deu tudo errado para Sísera. Todo o exército de Sísera foi morto. Porque ele falou que daria o quê? O inimigo na mão. Eu quero dizer para você que o que você está passando hoje, todo mundo aqui deve estar passando um processo, uma dificuldade. Ele está dizendo aqui, permaneça comigo. E eu vou permanecer contigo. E eu vou te dar vitória sobre o teu gigante, sobre o teu inimigo. Assim como ele deu 900 carros. O povo de Israel não tinha nada. Nada entre aspas. A nível de armas, canhões, tinha nada. Mas tinha o Deus dos exércitos. Que nunca, o general de batalha, que nunca perdeu uma batalha. Ou você reconhece quem é esse Deus que você serve, ou você vai ficar sempre na retranca, se acovardando. Porque Ele está te chamando para um compromisso muito maior do que você imagina. Ele não te quer parado, engessado. Ele quer você ativo, em movimento. Meu pai trabalha até agora e eu vou trabalhar. Ele está te chamando para trabalhar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E aqui diz que Débora foi com eles. E ali foi dada toda a estratégia de guerra. Até o local escolhido. Vamos atrair Sísera. E quando Sísera foi, todo se querendo, se achando o cara, com toda a soberba dele, foram mortos os seus homens. E ele desceu do carro e meteu o pé. Baraque ainda foi atrás de mais alguns que estavam tentando escapar e morreu. Sísera foi parar, sabe onde? Na tenda de Jael. Entra Sísera. Aí ele já chegou dando ordem. Se alguém falasse, se entrou alguém que diz que não entrou, me dá água. Só que eu quero te dizer que quando o inimigo entra na tua casa e tenta fazer a bagunça, o inimigo, eu falo, é o diabo mesmo.
e tenta fazer a arruaça dele, a bagunça, você tem que fazer igual Jael. Pediu água, deu leite. Quando ele menos esperou, ele pegou a estaca, o martelo e fincou a cabeça dele na terra. Bota o diabo para correr da tua casa, porque ele não pode dar ordem na tua casa. Ele não pode fazer o que quer na tua casa. Quem manda na tua casa é você. E Deus te deu autoridade. Para de deixar ele fazer arruaça na tua casa. Repreende, bota para correr, porque você tem autoridade constituída por Deus para destruir o inimigo das nossas almas. Porque muitas vezes ele está na casa fazendo o que quer, pintando o set lá, e você prostrada, quando Deus espera que você use a tua autoridade. Deus manda dizer, bota ele para correr. Bota para correr. Jael matou o homem mais temido de Israel, o general do exército de Jobim, Sísera, com uma estaca, uma mulher simples, que montava tenda, desmontava tenda. Às vezes você acha que você é bom, mas eu sou tão simples, tão... É a simplicidade mesmo que Deus usa. Sabia que Deus está te dando as armas no teu dia a dia? Está te preparando, está te forjando, porque quando o inimigo vir, você tem arma sim. Você está sendo forjado assim, para botar ele para correr. Não pensa você que você não é capaz, porque quem te capacita é o Senhor. Então bota o inimigo para correr da tua casa. Usa da tua autoridade. Está usando o teu filho para besteira? Usa da autoridade, bota para correr. Eu não quero você com meu filho, pode sair. Expulsa mesmo. Expulsa, bota para correr, porque é isso que Deus quer. Mata o inimigo. Mata o inimigo. E se cumpriu o que foi falado por Débora. Todo o exército de Jobim, liderado por Sísera, foi morto. Mas a honra dele foi para Jael. Mas o interessante é que quando tu abre lá o livro de Hebreus 11, no verso 32, o nome dele está lá na galeria dos heróis da fé. Tu acredita? É lindo, sabe por quê? Eu acho que ele merece. Ele merece sim. Baraque, apesar de ser o cara lá do exército de Israel, ele creu que Débora era uma profetisa, era uma mulher usada por Deus, e ele obedeceu pela fé as ordens de Deus, as estratégias. Ele podia falar, pô, eu sou o cara, eu sou do exército, sou o comandante, tá bam, bam, bam. Vou ficar obedecendo essa mulher. Não, ele reconheceu a presença de Deus na vida de Débora, e ele obedeceu pela fé, ainda que ele exigisse a presença de Débora, mas ele obedeceu. E o nome dele consta lá, Hebreus 11, 32, heróis da fé. Heróis da fé. O interessante é que Débora, ela não anula o ministério, o chamado de ninguém, o potencial de ninguém. Cada um no seu cada um. Cada um exercendo a sua missão, a sua função. Eu quero dizer, fica com inveja da irmã se Deus está usando hoje de uma forma. Hoje é ela, amanhã é você, amanhã é você, amanhã é você. Por favor, não cobiça, não fica com inveja porque Deus está usando a irmã assim ou assado, porque Ele vai usar você também. Ele vai usar conforme a necessidade, cada um no reino é importante. Para com isso de ficar invejando a irmã, o irmão. Para com isso, cada um. Isso aqui é uma família. A gente tem que ser unido, somar para o reino. Para com isso. Não deixe esse sentimento medíocre, mesquinho entrar em você. Nossa, a irmã está cantando bem, vou queimar essa irmã antes que ela fique em evidência na igreja. Que isso? Pelo contrário, irmã, tu é bênção. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar como Ele quiser.
Estimula isso, gente. Joga por terra toda inveja, joga por terra toda soberba, joga por terra toda altivez. Deus quer uma igreja em unidade. Em unidade. Em nome de Jesus. Abre mão desses sentimentos. Isso não vai deixar você ir para a glória. Não vai, desculpa. Ele vai chegar naquele dia: apartai-vos de mim que eu não te conheço. Mas Senhor, eu cantava pra caramba. Eu fui até evangelizar ali na Cracolândia. Não é isso não, gente. Não é isso não. Vai muito além. Vai muito além. É o amor. O maior de todos é o amor. Se não tiver amor, ainda que fale a língua dos anjos, dos homens, se não tiver amor, está fora do reino. Está fora. Pode ter o talento, pode botar a mão e curar, paralítico andar, enfermo, cego enxergar, mas se não tiver amor, ele vai falar naquele dia: apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Porque ele dá o dom, ele não retira o dom, e ele vai usar o dom quando ele precisar. Mas não é porque você é a bambambam, não. É porque o dom é ele que dá, e ele usa quando ele quer e como ele quer, porque ele faz como ele quer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, é no amor de Deus. Porque ele falou com você aqui hoje, mas primeiro ele falou comigo. Então não me acho não, eu não posso me achar porque ele usa não, ele usa como ele quer. Entendeu? Isso não me torna melhor do que ninguém aqui, porque todo mundo aqui tem chamado e ele usa todo mundo da maneira que ele quiser. Não é um privilégio só meu, só seu, é um privilégio para todos aqueles que se colocam à disposição dele. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero deixar aqui para você um versículo. Um versículo para você. Tiago 4:10. Tiago. Quatro. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer, bispo, pastor. Humilhai-vos, humilhai-vos, em nome de Jesus.